O câncer de mama é a doença mais comum entre as mulheres do mundo inteiro, ficando atrás apenas do câncer de pele. Só no Brasil, por exemplo, em 2020 foram quase 60 mil casos. E como o mês de outubro é conhecido como o Outubro Rosa, exatamente por lembrar da luta contra esse mal, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O assunto é sério, necessita de muitas informações. Por isso, vamos receber ela que é a nossa querida médica ginecologista, especialista em mastologia, a doutora Andréa Moreno Morgan. Boa noite, doutora. Bem-vinda à Salinha da Saúde. Obrigada, né? Obrigada pelo convite, viu? Parabéns, então, hoje começamos um mês, Outubro Rosa, tem cor, né? É a rosa representa uma luta, doutora. Exatamente, uma luta contra o câncer de mama, algo que começou em 1990 e que a gente tem essa cor esse mês para lembrar a gente sobre rastreamento, diagnóstico precoce e falar sobre cura de câncer de mama, que existe também. Novembro, mês que vem, vai ser Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata. Mas as mulheres dão um show de saúde, as mulheres têm essa questão da saúde, né? Já no DNA, porque elas se cuidam, elas se protegem, previnem, né? E com esse programa de hoje, vamos ajudar ainda mais as pessoas a tomarem consciência da importância, principalmente, da saúde da mulher como um todo e a prevenção do câncer de mama. Doutora, sente-se, por favor. Muito obrigada. A doutora Andréa, né? Andréa, né? Não é Andréia, ela é bem italiana, gente. Andréa, né? Já está aqui com muito carinho e nós queremos convidar você a interagir no programa. Estamos ao vivo, gente. Eu gostaria muito que você participasse, você que é mãe, você mulher, você está gestante aí, participe. Faça a sua pergunta, mas não é um tema só para mulher não, gente. Quando a gente fala de câncer de mama, claro, a prevalência é maior nas mulheres, mas os homens também têm. Então é um motivo a mais para você, maridão, para você acompanhar, para conhecer a sua esposa, conhecer o corpo da sua esposa, respeitar o corpo, o processo inteiro. Então é um programa para a família. Falei bem, doutora? Falou, perfeito. O câncer de mama atinge homens e mulheres, mas de fato, em homens é muito menos frequente, mas ainda assim precisa ser lembrado. E os homens que geralmente não costumam ter essa consciência, essa frequência de rotina ao médico, precisa se olhar, palpar. Notou algum nódulo? Também procure o mastologista. Às vezes alguns acham estranho, né, numa sala de consultório cheia de mulheres, mas ainda assim, câncer de homem existem também. Tá? Doutora, eu comecei o programa falando assim sobre que é um dos cânceres que ainda mais ceifam vida de mulheres, é o câncer de mama? Infelizmente, ainda a gente tem um grande problema que é o diagnóstico mais tardio, né? O câncer de mama, ele evoluiu muito em tratamento, então quando a gente tem a chance de diagnosticar ele muito precoce, a chance de cura é acima de 95%. Mas ainda assim, aqui no Brasil, por ano, morrem mais ou menos 17 mil mulheres vítimas do câncer de mama. Algo que poderia ser mudado se a gente tivesse acesso a exame, né, de qualidade, se as mulheres pudessem realmente, assim que notam alguma coisa, procurar o médico. Essa é a nossa missão no Outubro Rosa, né, alertar sobre isso. Doutora Andréa, a gente sabe, eu comecei o programa falando assim que as mulheres, elas dão um show de cuidados de prevenção da sua saúde, e isso é verdade, né? O homem é meio desleixado, quem marca realmente assim a consulta para o marido é a esposa, é a mãe que vai marcar para o filho, porque ele não tem essa capacidade, essa habilidade, esta coragem, né? Tá mudando alguma coisa assim. Quando que a mulher precisa, digamos assim, fazer um exame mais específico, mais preciso em relação às suas mamas, doutora? Bom, de forma rotineira, a mulher que não sente nenhuma queixa deve procurar um mastologista para ir... O que é uma queixa? Uma queixa é uma alteração na palpação, né? Quando a gente fala em câncer de mama, tem alguns sinais que a gente deve ficar alerta. Então, algum nódulo palpável, alguma alteração da pele, seja ela ficar mais vermelha
ou mais edemaciada, que a gente fala, como se fosse uma casca de laranja, né? A forma mais fácil para a gente identificar. Alterações de mamilo com retração ou saída de líquido pelo mamilo, seja ele líquido da cor de sangue ou transparente. Então, esses são os sinais de alerta. Então, quando a mulher percebe isso, automaticamente, independente da idade, ela deve procurar um mastologista para exames de rotina. Mas aquelas que não sentem nada, independente de queixa, a partir dos 40 anos, devem iniciar mamografia anual e uma consulta com um ginecologista ou mastologista. Agora, doutora, assim, de repente, na hora do banho, enfim, no momento íntimo, enfim, a mulher vai apalpar, enfim, de repente ela sente que tem, assim, popularmente um nódulo, um carocinho lá. Ou seja, todo nódulo, todo carocinho, ele é maligno ou não? Não, é a minoria, né? A grande maioria são nódulos benignos, mas lógico, a nossa suspeita vai depender muito da característica palpatória e da idade dessa mulher. Quanto mais idosa, maior a chance de ser um câncer de mama, mas é muito frequente o nódulo de mama, né? Então, se alguém sentir alguma coisa, também não se desespere. Procure uma consulta, né? Pra gente tirar essas dúvidas e fazer a investigação pertinente. Porque isso é muito importante que a doutora Andréa está falando, assim, porque no processo... Temos alguns... diretor, nós temos um videozinho, né, do processo de apalpar, né? Apalpar, né, doutora? Assim, isso. Coloca aí para nós, isso, já está na tela, doutora. Assim. Então, esse é o exercício, doutora, aqui, ó. Né? Aqui, isso. Nós devemos, geralmente, fazer esses movimentos circulares mesmo, tentando examinar todos os quadrantes da mama, né? Ela é dividida em 4. Como se fosse um quadradinho. Assim, exato. Né? Idealmente, essa mulher fica com um dos braços atrás da cabeça e o outro é que você vai fazer o exame da própria mama, né? E eu sempre falo que esse exame também começa com essa mulher olhando para a mama no espelho. Porque se ela tiver uma alteração de pele ou alteração de mamilo, às vezes na palpação ela não vai sentir, mas ela vai conseguir ver. Por isso que é importante conhecer, né? Conhecer aí o próprio corpo. E detectou um nódulo, é claro, não se desespere, mas também não negligencie, não tente esconder, não tenta ficar quieto, porque de repente o que acontece, doutora, e isso eu já ouvi de muitos relatos, assim, aí ela descobre um nódulo, mas para não assustar o marido, não assustar a família, os filhos, assim, deixa quietinho lá, né? Exato. E não é assim, né, doutora? Não, exatamente. Às vezes esse nódulo é um câncer e tem todo o seu potencial de cura e a gente perde essa oportunidade de diagnosticar ele de forma precoce, né? E isso acontece muito pelo que o senhor falou em relação à vergonha, né? Ou para não preocupar. E nessa época que a gente viveu, a pandemia fez com que muitas mulheres, com medo de buscar auxílio, retardassem o diagnóstico. Então, isso também aconteceu. E o câncer não espera, né, doutora? Não espera. Ele é silencioso. Quer dizer, não é tão silencioso porque toda forma de manifestação do câncer é sempre um nódulo ou pode a pessoa ter um câncer e não apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhum nódulo, doutora? Pode, exatamente. E na verdade a gente quer diagnosticar o câncer que justamente ainda não provocou alterações na mama, né? Aquele câncer que é detectado só pelo exame de rastreamento. Entendi. Esse é o nosso ideal. Certo? Da gente diagnosticar nessa fase. Ô, doutora, a gente sabe, já vimos aqui a palpação, enfim, o nódulo, etc. Mas, por exemplo, tem outra forma de dor, por exemplo, na região, a mulher vai levantar o braço, dói, vai, enfim, sei lá, vai colocar o sutiã, dói. Existem outras formas também, doutora, que tem que ficar atenta? Atentas. A dor é uma queixa muito frequente no consultório. E ela não está necessariamente ligada ao câncer de mama. Muitas mulheres sentem dor na mama simplesmente por movimentos com o membro superior, né? Mas lógico, se sentir dor, é o que eu falo para as minhas pacientes, é sempre melhor buscar o conhecimento num consultório e a gente excluir que seja algo grave do que deixar aquela queixa sem ser vista. Entendi. Tá? Eu citei essa peça íntima da esposa, da mulher, que é o sutiã. Isso, às vezes, é questão de tamanho, querer.
comprimir um pouquinho mais, porque de repente tem um certo volume e quer esconder um pouco, apertando, isso provoca também, doutora, algum tipo de dor? Não tem nada a ver. Não, na verdade não provoca câncer o sutiã, mas lógico, o sutiã ele tem que ser usado para ter uma boa sustentação mamária. Ele na verdade vai auxiliar a gente evitar dor nas mamas. Tá? Mas não provoca lesão na mama, não. Agora, doutor André, por que a região da mama é uma região com bastante terminações, corrente sanguínea, etc.? É uma região, assim, privilegiada no sentido assim, por isso os ductos, tem muitos ductos, por isso que é uma região muito propícia para câncer aí também, doutora? Por que a mama? Por que a mama? Porque no corpo da mulher a mama é o órgão mais afetado. Por que ela é mais frequente? Porque ela tem muitos receptores também hormonais e a mulher ao longo da vida tem essas variações e distúrbios nas células do ducto mamário que propiciam o desenvolvimento do câncer, né? Na verdade, todo câncer é originário de uma célula um pouco atrapalhada, que o nosso organismo não conseguiu bloquear. Então, essa célula cresce e gera um tumor ali na mama. Porque a gente tem todos os nossos órgãos, eles passam por essa renovação, né, doutora? Exato. Ela é diária. Todos os órgãos, né? De repente, nesse processo de morre uma célula, nasce outra, ali pode ter uma desordem que pode, né, iniciar um carro na contramão. Exatamente. Né? É ali que a gente inicia as tumorações. Todas elas, né, de forma bem simplificada, é assim que começa um câncer. E assim como nós mostramos um videozinho para você, né, do processo natural que tem que ser aí no banho, palpar diante do espelho, enfim, importante, nós também temos um videozinho que vamos mostrar para você, um processo já, não se assuste, gente, nós estamos aqui para informar. Então, um processo de uma célula cancerígena dentro de uma mama que começa a crescer. Pode colocar, a doutora vai falando em cima, doutora, né? Olha aí. Exatamente. Ali nós temos, né, os ductos mamários e nessa área que está sendo expandida é que nós temos o crescimento celular dentro do ducto que forma o tumor. Olha só, gente, como vai crescendo. E claro que não é de um dia para o outro, exato, né? É um processo, muitas vezes indolor, né? Indolor, exato. E pode ser apalpado numa superfície um pouco mais externa, mas de repente pode estar lá profundo, dentro, né, exatamente. Então, é o que a gente fala, dependendo do volume mamário, né? Às vezes mulheres com as mamas muito grandes até podem ter tumores de 2 centímetros que não são palpáveis, justamente porque eles estão mais posteriores, então tão próximos da pele. A doutora falou assim, mulheres que têm a mama um pouco maiores, grandes, e aquelas que têm um seio pequeno, que querem colocar um pouquinho mais de volume, e aí apelam pelas cirurgias plásticas do silicone. O silicone esconde ou não tem nada a ver, doutora? Não, antes a gente tinha essa dúvida, mas nós podemos fazer os exames de rastreamento de forma habitual, temos algumas manobras específicas, então mamografia é possível ser feita, não rompe o silicone, não desloca o silicone e nós podemos fazer diagnóstico do tumor sim. Tá? Então é importante. Gente, o assunto de hoje, estamos no dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, portanto, né, dia de a gente celebrar essa grande santa com 24 anos, assim, consagrou, viveu a experiência do amor, né, da fé, a padroeira das missões. E nós estamos começando o Outubro Rosa, né? E Outubro Rosa é a saúde integral da mulher. A gente vai ter outros programas, enfim, mas hoje com a doutora Andréia a gente quer trazer esse assunto para conscientizar, para que você, família, você mãe, você mulher, também lembre, opa, outubro chegou. Se não fez aqueles exames, a gente, graças ao bom Deus, estamos assim, não que estamos no final da pandemia, mas estamos assim, bem avançados em relação à vacinação, então não negligencie, não descuide, marque outubro aí o seu exame de mamografia. Então, procure um ginecologista, ou um mastologista. O mastologista. Né? O mastologista é o específico para as mamas, né? Mas muitas vezes, se a mulher não tem acesso ao mastologista, vá ao ginecologista. Ele pede os exames de rastreamento e faz essa primeira avaliação. Ô, doutor André, existem alguns grupos de risco, em que sentido, por exemplo, se a mulher é diabética, enfim, tem alguns grupos de risco que as mulheres precisam prestar um pouco mais atenção?
Na verdade, para câncer de mama, a gente fala em alto risco para o próprio câncer de mama. Então, pacientes que têm história familiar, né, parentes que tiveram câncer de mama, mas comorbidades assim comuns, como hipertensão, diabetes, não, elas não interferem nessa questão do câncer de mama ser desenvolvido. Lógico, pacientes que às vezes consomem álcool, isso sim faz com que aumente a nossa chance, né, para câncer de mama. E isso, ultimamente, tem sido bastante discutido, porque a porcentagem de álcool que as mulheres vêm consumindo aumentou bastante. E a gente vê como um risco para o câncer de mama também. Viu, gente, assim, ó, aquela questão assim, o cuidado com o corpo, viu, gente? E a diretora queridíssima Geisa já falou que o 0300 210 1210 já está acordando. Já acordou, né, diretor? Já acordou o 0300? Então, quando o telefone toca, gente, você tem prioridade absoluta. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Creuza. Dona Creuza, fala da onde? De São Paulo. De São Paulo. Deus abençoe a senhora e seja muito, mas muito bem-vinda, dona Creuza. Então. Tá acompanhando o programa? Tô. Tá gostando? Tô gostando. Assunto sério, né? Assunto sério, dona Creuza. Tem alguma pergunta para a doutora Andréa? Tem. Fique à vontade. Tá bom. Pode. Então, o que eu quero saber, o que eu quero falar é que eu faço mamografia todo ano, uma vez por ano. É rotina. Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, eu queria perguntar assim para a doutora Andréia, por que assim a gente tem que fazer com aquela máquina? Por que não é um outro exame? Vamos dizer, uma ressonância, eu acho que é demais, né? Ultrassom também eu faço, né? Eu faço ultrassom. Mas aquela máquina dói que dá vontade do pé de chorar, de gritar. Porque eu sei já dói. Então aquela máquina que bate, né? Que bate tanto assim de frente como de lado, aquilo é uma dor que é insuportável. Eu acho que se a mulher tiver alguma coisa dentro, é capaz de estourar dentro da mão. Então pergunta aí a ela. Legal, dona Creuza. Dona Creuza, olha, um beijo para a senhora, que Deus abençoe. Fez a pergunta e vai ouvir no conforto da sua casa a resposta da queridíssima doutora Andréa. Um beijo para a senhora. Bom final de semana e participe sempre, viu? Doutor, por que essa máquina é tão difícil? Porque não é a primeira que reclama, doutora. São muitas, viu, dona Creuza? Não é só a senhora. Nós temos a mamografia, infelizmente, para muitas mulheres, ela não substitui, o ultrassom não substitui a mamografia e nem a ressonância, ela não vê melhor do que a mamografia. Cada exame tem a sua função, ele vê algo específico da mama, né? A mamografia, ela ainda assim é o exame que ajuda a detectar o câncer na sua forma mais precoce. Então, infelizmente, nós não temos como não fazê-la, né? Uma coisa que eu posso falar para a senhora que talvez auxilie na hora de fazer o exame é evitar fazer o exame no período que a senhora estiver, às vezes, menstruada ou tiver realmente com alguma dor muscular, né? Procurar ficar bastante calma durante o exame e entender a importância dele, né? Ele dura alguns segundos, mas ele é fundamental para a saúde da senhora. Nossa, então, dona Creuza, infelizmente ainda não temos ainda uma outra tecnologia mais avançada, que de repente assim, mas é isso. Então, o bom de um exame é que ele é rapidinho, né? Dói um pouquinho, mas é rapidinho também, mas é fundamental fazer, né, doutora? Exatamente. Infelizmente, a gente ainda não descobriu algo melhor que equivalha, entendeu? Mas paciência, dona Creuza, paciência. E você que faz um exame, tem que fazer, então tenha um pouquinho também de paciência. É pelo seu bem, gente, é pelo seu bem, porque dói um pouquinho, como disse a dona Creuza, né? Mas é o mais completo, é o que traz mais informações para uma mulher, para um médico, né? Para ver se tem alguma coisa lá no fundo que não foi detectada, viu? Gente querida, a dona Creuza já ligou, 0300 210 1210. E você, tem alguma dúvida? Então vai ligando com muito carinho, a gente quer aqui atender vocês. Estamos ao vivo para isso, viu? A dona Creuza, assim, será que estão ao vivo? Será que não é gravado? Não é gravado, é ao vivo, então fique tranquilo aí para você participar com muito carinho.
Então, doutora, a senhora falou assim que se tem alguém com histórico familiar, eu preciso esperar os 40 anos ou eu já posso ir antes? Se a minha avó teve câncer de mama, etc. Então, quando a gente avalia uma mulher, a gente avalia justamente o histórico familiar para ver se temos casos não só de câncer de mama, mas alguns outros, como câncer de ovário, que esses sim chamam a nossa atenção para colocar aquela mulher como uma mulher de risco, né? Então, essa mulher de alto risco para câncer de mama, ela muitas vezes inicia a mamografia a partir dos 30 anos e não aos 40 e, eventualmente, lançamos mão também de outros exames adicionais. Não só o rastreio é feito com a mamografia, mas também usamos algumas vezes a ressonância. Okay. Agora, doutora Andréa, de repente... a gente sabe que nesse processo, nessa vida doida que a gente vive, muitas mulheres, assim, elas engravidam tardiamente, né? Exato. E, de repente, até os 40 anos estão gestando. E, de repente, é a data um pouco limite aí do surgimento também do câncer de mama. Então, de repente, a mulher descobre que tem o câncer de mama, está grávida ou está amamentando. Vai passar células, né, cancerígenas através do leite para a criança, e se ela ainda está em gestação, como é que fica essa relação câncer, né, o câncer de mama e a gravidez, doutora? Lógico, ou a amamentação. É um momento da vida da mulher muito especial e é difícil conciliar a vida e uma doença que traz sempre a reflexão de terminalidade, né? Então são dois sentimentos muito contraditórios porque aquela mulher vive. Mas ainda assim, se nós temos uma suspeita de câncer de mama durante a gestação, nós podemos sim investigar e fazer tratamento durante a gestação. Ótimo, certo? ótimo. Nós iniciamos o tratamento depois do período que o bebê se forma, que é o período ali dos 3 meses, e depois disso nós iniciamos quimioterapia, cirurgia da mesma forma. Não vai prejudicar a criança, não. Graças a Nós Deus. usamos algumas medicações não podem ser usadas, mas aí nós adaptamos a vivência, aquele momento da gestação. E da mesma forma, quando a mulher amamenta, né? A célula não é passada durante a amamentação, Ótimo. mas para o tratamento, geralmente a gente interrompe a amamentação por conta do tratamento, seja cirúrgico ou quimioterapia, que aí essas medicações podem sim passar para o leite materno. Okay. Mas se fez o diagnóstico nesse período de vida, também não se desespere, a gente consegue fazer tratamento. Tem como acompanhar, tratar e acompanhar, viu? Exato. Agora, doutora, assim, de repente a mulher já está no período da menopausa, ou seja, há uma queda hormonal, né? Ou seja, isso proporciona o surgimento, com essa queda hormonal, o surgimento de câncer de mama, e se proporciona a queda hormonal, a reposição hormonal ajuda a se proteger? Como é que é? Reposição hormonal, queda hormonal e câncer de mama. Na verdade, a gente fala que o câncer de mama aumenta a proporção com o passar da idade, mas ele não tem muito a ver com a queda do hormônio. Tem mais a ver com as questões de mecanismo de falha dessa barreira que a gente faz com as células que são atípicas, que geram o tumor, tá? A reposição hormonal é sempre tida como uma vilã, na verdade. Algumas pacientes e alguns colegas colocam ela como causadoras de câncer de mama, e isso não é verdade, tá? Em alguns casos nós não usamos a reposição hormonal, mas só se aquela mulher já teve câncer de mama. Tá? Então, a reposição hormonal às vezes aumenta muito pouco o risco da mulher, e algumas mulheres se beneficiam da reposição. Então, nem para todas a gente vai contraindicar. É sempre importante para toda a medicina, né, a gente individualizar sempre a conduta e o tratamento daquela mulher. Doutora, agora uma pergunta um pouco mais avançada, né? Ou seja, a mulher fez todos os exames, detectou, está com câncer na mama. Como é que começa o tratamento? Porque vem assim um trauma na mulher, doutora, assim. Claro, o câncer em si já é traumático, receber a notícia, enfim. Mas de repente assim vem aquela imagem, poxa, a mama, o significado da mama no conjunto da obra da mulher, né? Sim. Ou seja, aí de repente, poxa, câncer de mama, vão ter que tirar minha mama, vou perder uma mama, vou ficar deformado. Isso tudo na cabeça da mulher, ou seja,
Como é que é? Descobriu o diagnóstico descobriu o câncer, e aí como é que começa o tratamento, doutora? Na verdade, o tratamento do câncer de mama vai depender muito do tamanho desse tumor, do subtipo dele, né? Alguns nós temos o benefício de começar por quimioterapia e outros por cirurgia. E uma coisa que é importante a gente falar, o tratamento evoluiu muito. Então, antigamente nós tínhamos uma prevalência de cirurgias que eram realmente mais mutilantes, né? A mama precisava tirar ela totalmente e hoje em dia não. Nós podemos conservar a mama na maioria dos casos, né? E mesmo... Só se tira se realmente não tem como... Exato. Se é necessário, se a gente tem uma proporção que a gente fala, né? Um tumor muito grande que a gente não consiga tirar com margens de segurança. Aí sim a mastectomia ela é indicada. Mas ainda assim, fazendo a mastectomia, nós temos muitas técnicas de reconstrução. Então, hoje em dia, a gente não quer nenhuma mulher mutilada, que não se veja mais como mulher, não se sinta feminina, né? Então, nós temos ainda assim muitas técnicas de reconstrução para que ela volte a se sentir bonita e consiga, né, retomar toda a sua vida de forma como era antes do diagnóstico. Agora, doutora, essas técnicas de reconstituição mamária, elas não significam assim, primeiro, se há necessidade de tirar a mama, trata-se o tumor, trata-se tudo mais, e depois que se reconstitui, ou já no ato do tirou e já reconstitui, doutora? Sempre que possível, a gente reconstrói num primeiro momento, já naquele momento da cirurgia. Ah, olha só. Às vezes a gente precisa, lógico, de outros procedimentos adicionais para refinamento, mas quando é possível a gente reconstrói já no momento da cirurgia de retirada do tumor, para que ela vá para casa já da melhor maneira possível, né? Explica para quem está em casa, doutora, assim, porque de repente tem essas dúvidas, ou seja, vão reconstituir o volume mamário, de onde se tira, quem é a área doadora, né, para reconstituir a mama. Bom, quando a gente consegue conservar a mama da mulher, muitas vezes nós usamos o próprio tecido mamário, a gente roda retalhos mamários para fazer o formato novamente daquela mama. Quando a mama precisa ser retirada na sua totalidade, nós usamos próteses de silicone ou próteses expansoras e, eventualmente, usamos, inclusive, tecido muscular da mulher, do abdômen, do dorso ou as gordurinhas, né? Gordurinhas abdominais, a gente coleta e enxerta no local da mama. Então a boa notícia é que, claro, não é boa notícia nenhuma receber a notícia do câncer, mas assim, a boa notícia mesmo que tenha que passar por uma cirurgia, uma mastectomia, né? Mastectomia, que é a retirada total da mama, há esse processo de reconstrução, né? Exatamente, garantida no SUS e pelos convênios, isso que é importante. Todas isso é mulheres. Importante, né? Eu ia perguntar se era caro, isso fica por conta da pessoa ou o próprio sistema que vai dar esse amparo, doutora? Nós temos uma lei, né, que ela garante o direito de reconstrução, tanto pelo SUS quanto pela via do convênio. E isso é feito de forma rotineira, né? Na minha formação foi 100% SUS e nós fazíamos. Entendi. Então, a gente quer que isso se difunda para todas as mulheres, né? Isso é importante porque, como a doutora mesmo salientou, que é justamente essa estética feminina, esse visual feminino, essa feminilidade assim, que faz parte também desse conjunto da obra, que é importante a mulher sentir-se bem, sentir-se bonita, ela se cuida, a gente sabe que a mulher se cuida, tem aquela vaidade bonita, natural da mulher, enfim, isso é importante. Agora também aí, doutora, extrapolando um pouquinho a pergunta, enquanto você não está ligando, eu estou fazendo as minhas perguntas, porque eu quero saber, estou tentando representar você. Aí a gente vê também, doutora, assim, que tem situações e situações, enfim, quando acho que sentir-se bem é legal, cuidar do corpo é legal, é um ato de respeito para com Deus, enfim. Mas a gente vê que tem exagero, doutor, tem exagero. A pessoa quer colocar lá 800 ml, enfim, para ficar enorme. Essas trocas, essas variações podem ter consequências lá na frente, doutora? Consequências para a mulher, assim... Até mesmo um câncer, doutora? Na verdade, nós temos um tipo de tumor que é associado à prótese, mas ele é extremamente raro, tá? Mas ele não é dependente do volume que a gente coloca,
tá? Volume, realmente, a gente vai discutir muito o que fica mais, de fato... O peso, né? Tem que ficar assim, a gente fala, né? Tem que ter uma harmonia, né? Mas isso tudo muito a gente leva em consideração o desejo da paciente, né? Como é que ela pode se sentir melhor. Então, a gente sempre planeja nossa cirurgia tentando atender a esse desejo dela, mas lógico, respeitando o que o corpo dela tolera de reconstrução, né? Legal. Ô, queridíssima diretora, Geisa, tem perguntas pelo WhatsApp, né? Tem perguntas? Vamos colocar algumas perguntas assim? Vamos dar trabalho para a doutora Andréa, gente. Vamos dar trabalho assim. Doutora, chegando pergunta pelo WhatsApp, a Ilma de João Pessoa, na Paraíba. Obrigado, Ilma. Deus te abençoe. Bem-vinda. Boa noite. Gostaria de saber quem testa positivo para o exame genético BRCA2, né? BRCA2. Quais os exames que precisam fazer periodicamente, doutora André? Pergunta a Ilma. Na verdade, a paciente que ela tem essa mutação genética, né? Ela tem, em relação a exames, ela é vista como uma mulher de alto risco, então essa mulher tem que fazer o rastreamento dela com mamografia e ultrassom de forma alternada com a ressonância. Esse é o exame que a gente faz para avaliação das mamas. Mas outra coisa que é feita a discussão com ela é que para essas mulheres nós temos algumas cirurgias redutoras de risco, em que a gente faz a mastectomia preventiva. Né? A gente tem a indicação de retirar as mamas porque esta mulher tem um risco aumentadíssimo para câncer de mama. Então, mas em relação a exames, seria realmente a ressonância, ultrassom e mamografia. Muito bem. Não só a mamografia, como para as outras mulheres. Doutor, o 0300 acordou de novo, olha só que maravilha. E a gente quer atender com muito carinho. Aqui você tem voz, você tem vez, você é prioridade absoluta para nós, viu? Alô, boa noite, Dona Maria. Dona Maria. Alô? Alô, boa noite. Dona Maria, eu vou pedir para a senhora falar comigo só pelo telefone. Não tenta me ouvir pela televisão. Vai ter um atraso de fala aí que a senhora vai se perder. Então, por favor, seja muito bem-vinda e fala comigo só pelo telefone, viu, Dona Maria? A senhora fala da onde? São Luís do Maranhão. Nossa, que maravilha. Seja muito bem-vinda, Dona Maria. Que Deus abençoe a senhora, viu, querida? Está acompanhando Saúde e Fé, e certamente o tema lhe trouxe muitas dúvidas, né? Quer fazer a pergunta para a doutora Andréa? Sim. Pois não, Dona Maria, pode perguntar. Ô, doutora Andréa, boa noite. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte, em fevereiro deste ano, eu fiz uma mamografia e no resultado apareceu que eu tenho um nódulo intramamário. Eu retornei à médica e ela falou que eu não precisaria me preocupar. Mas a questão é que eu fico realmente nervosa, né? Tenho ficado muito nervosa com isso e de lá para cá me perguntando se eu devo fazer novamente a mamografia, se é necessário, ou se espero só para o ano que vem, né, no momento que seria anual, né, para fazer anualmente a mamografia. Eu já estou com 52 anos e não tenho mais nem útero, nem ovário, nada, né, tive que tirar, fiz esterectomia total há 3 anos atrás. Certo. Dona Maria, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus lhe dê o dom da serenidade, da calma aí, viu? E como a senhora está acompanhando ao vivo o nosso programa, a doutora Andréa vai responder para a senhora aí no conforto da sua casa. Um beijo para a senhora e calma, viu? Vai dar tudo certo, viu? Doutora, vamos tranquilizar a Dona Maria lá. Então, Dona Maria, muitas vezes nós temos alguns nódulos, sim, na mama, mas que eles têm as características de um nódulo benigno. Provavelmente foi isso que a sua médica, né, o seu médico propôs para a senhora, um acompanhamento dele, né? Alguns desses nódulos, de fato, a gente vai acompanhar uma vez ao ano, outros a cada 6 meses. Provavelmente esse nódulo da senhora é mais tranquilizador e o colega julgou que poderia ser feito só depois de 1 ano. Mas ainda assim, acho que se a senhora ficou com essa dúvida, isso tem que ser compartilhado com o seu médico, né? Pergunte, tire suas dúvidas no momento ali da consulta, se não é o caso de repetir esse exame mais precocemente, né? Mas na maioria das vezes pode sim ser feito um acompanhamento mais distante.
Importante, então vá lá, marque uma outra consulta, tire as suas dúvidas, não vá dormir preocupado toda noite, porque esse excesso de preocupação pode levar a quadros de ansiedade, enfim, a senhora vai perder a paz, vai mentalizar isso, vai acordar todo dia a pessoa que já está doente, então cuidado, né? Então faça essa consulta, mas assim com muita calma, viu? Vai dar tudo certo, viu? E vamos seguir a nossa entrevista hoje, nesse Outubro Rosa, com a doutora Andréa Moreno Morgan, nossa médica ginecologista e mastologista, que está aqui ao vivo respondendo as perguntas. E quando o telefone toca, gente, isso para nós é um som de um carinho tão grande. Alô, boa noite. Boa noite, dona Maria. Boa noite, Frei. Boa noite, Frei. Sua bênção. Que Deus abençoe a senhora e a sua linda família. Fala da onde, dona Maria? Recife, Pernambuco. De Recife, Pernambuco. Vou pedir novamente a senhora falar comigo só pelo telefone. Esquece a televisão um pouquinho, viu? Porque o meu som vai chegar até na televisão, depois a senhora responder, vai embolar o nosso som, viu? Fala comigo só pelo telefone, viu? Ô, dona Maria de Recife, qual é a sua pergunta aí para a doutora Andréa sobre o tema de hoje, querida? Qual é a sua dúvida? Boa noite, doutora Andréa. Boa noite, Maria. É porque, doutora Andréa, eu vou fazer no dia 12 de dezembro 71 anos. Certo. Aí eu queria saber da senhora se eu posso fazer uma monografia das mamas ainda, se eu posso fazer. Tem idade para fazer, porque aqui as médicas não querem fazer, porque diz que eu já tenho idade para não fazer. Mamografia. Eu queria saber da senhora se eu posso fazer ou não posso. A senhora pode e, de fato, deve fazer mamografia ainda anualmente, tá? Então, é indicado fazer a partir dos 40 anos e idade... Anualmente? Anualmente. E, assim, idade de término de mamografia, hoje em dia a gente não discute mais muito isso, porque, graças a Deus, nós estamos vivendo muito. Né? Então, enquanto a gente tiver aí com idade avançada e tiver saúde, ainda tiver condições de ir fazer o exame, ele deve ser feito. Muito bem, dona Maria, como valeu a pena perguntar, minha lindinha. Que Deus abençoe, viu? Então faça, todos os anos faça. Procure colocar na sua rotina, assim como também o calendário da vacinação da Covid, assim vai entrar na nossa rotina, a mamografia tem que fazer parte, viu? O telefone tocou de novo, diretora? Tocou de novo, é a queridíssima Rosana. Rosana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Frei. Boa noite, doutora. Tudo bom? Que Deus abençoe. Fala da onde, Rosana? Eu falo de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, que maravilha. E está acompanhando o programa, certamente, assim, interessou muito o tema, não foi, Rosana? Exatamente. Qual a sua pergunta, querida? Né? Então temos que ficar bem informados. Qual é a sua pergunta, Rosana? É o seguinte, eu fiz a mamografia esse ano e detectou um aumento de glândulas na mama esquerda. O ginecologista me encaminhou para um ultrassom para tirar uma dúvida. Graças a Deus não deu nada, mas a minha dúvida é se futuramente esse aumento de glândulas pode vir a se tornar câncer de mama. Obrigado, Rosana. Um beijo para você, bom final de semana e vai ouvir aí a resposta da doutora Andréa. Um beijo para você. Participe sempre, viu? Aumento de glândula. Que glândula que ela está falando, doutora? Na verdade, Rosana, provavelmente essa glândula é o que a gente chama de mama densa que você tem, talvez pela sua idade, né? Mulheres jovens, nós temos muito mais glândula do que tecido gorduroso na mama. Então, muitas vezes, quando é feito a mamografia, a gente fica em dúvida se é só tecido mamário, se pode ter algum nódulo ali atrás desse tecido mais denso. E aí sim, nesses casos, nós fazemos o ultrassom de forma complementar. Mas de maneira nenhuma, essa glândula, só por ela estar ali, ela vai virar câncer, ok? Talvez ela só precise ser mais investigada com exames complementares ainda enquanto você for jovem, tá certo? Okay. Mas não vira câncer simplesmente por ter glândula. É o padrão da sua mama, é só isso. Que maravilha. Ô, diretora, eu vou ter que pedir licença para anunciar, por exemplo, nós estamos falando hoje de câncer de mama e a gente tem aqui o São Peregrino, né, que é o protetor contra o mal do câncer, enfim. E eu tenho esse ministério todo, né, pelo Brasil afora, agora por a questão da pandemia,
Já visitei mais de 1.500 cidades pelo país, rezando a missa da saúde, levando a devoção de São Peregrino, enfim. E eu rezo, eu estou fazendo nesse exato momento, né, a novena de São Peregrino, né? Todos os dias estou fazendo a novena de São Peregrino pelo canal do YouTube, é Frei Rinaldo, youtube.com/Frei Rinaldo. E no dia 4 também, que é o dia de São Peregrino, a gente vai rezar a missa também. Então acompanhar lá, por que eu digo acompanhar? Né? Fazer propaganda do canal? Não, porque no canal, a gente lá pelo YouTube, a gente faz assim, oração pelas pessoas com câncer, viu? Frei Rinaldo, só Frei Rinaldo é o canal do YouTube para a gente rezar com essas pessoas que também estão vivendo essa realidade, viu? Mas agora vamos às perguntas pelo WhatsApp, né? Com o WhatsApp chegando mais perguntas, a gente quer aqui com muito carinho compartilhar. A Cida Almeida, de Diadema, São Paulo. Boa noite, Cida, que Deus te abençoe. Oi, Frei, doutora. Doutora, meu exame deu BI RADS, categoria 2, e sugere rastreamento anual. O que significa isso? Pergunta a Cida e o Brasil, doutora. Tudo bom, Cida? Isso é uma pergunta também bastante frequente. O BI-RADS é, na verdade, um vocabulário que a gente usa, né? Entre o colega que faz o exame e o mastologista ou ginecologista que vai receber o seu exame. E cada BI-RADS de 0 a 6 quer dizer uma coisa. O seu, que é o BI-RADS 2, significa que tudo que foi visto no exame é considerado normal. Por isso, rastreamento é necessário ser feito só de forma anual. Não tem necessidade de fazer com intervalo menor. Então, continue se cuidando aí, né? E celebre essa boa notícia. É uma boa viu? notícia. A Helena do Rio de Janeiro, obrigado, Helena, Deus te abençoe. Olha, o nome de Santa Helena, mãe de Constantino, o imperador. Boa noite, doutora. Sua bênção, Frei, Deus abençoe. Gostaria de tirar uma dúvida. Cisto líquido pode virar câncer? Pergunta a Helena, doutora. Se o cisto simples, não, ele não tem essa capacidade de transformação ou malignização que a gente fala. Ele é simplesmente uma bolsinha de líquido mesmo, muito comum também de estar presente nas mamas, principalmente de mulheres mais jovens, com variação hormonal. Então, não, fique tranquila, ele não transforma para nada maligno, mas ainda assim, como eu sempre falo, a rotina dos exames deve estar sempre em dia, né? A doutora falou que uma das formas também de manifestação, uma malignidade, que é um escorrimento, é sangue no mamilo ou um líquido, não é esse líquido? Não é. Esse que ela perguntou é uma bolsinha de líquido, fica dentro na mama, ele não exterioriza. Esse que é suspeito sai como se fossem gotinhas pelo mamilo de forma espontânea. E as suspeitas é quando é sangue ou quando é completamente transparente. E aí uma coisa é, quando a gente fala isso, muitas mulheres começam a apertar para ver se sai, né? Isso é uma prática que a gente não recomenda, porque senão o próprio estímulo pode fazer com que saia a secreção pela manipulação, tá bom? Doutora, a Terezinha, no dia de Santa Terezinha, ela é de Ubiratã, Paraná. Obrigado, Terezinha. Parabéns pelo onomástico. O onomástico significa o mesmo nome do santo, viu? Boa noite. Descobri um caroço no meu seio em 2012, fazendo o autoexame. E era maligno. Ainda estou fazendo o tratamento, mas agora apareceu outro caroço na mesma mama. Fiz biópsia e deu benigno, graças a Deus. Gostaria de saber se é normal acontecer isso. Aproveitando a pergunta da Terezinha, doutora, se um carocinho aparece numa mama, vai aparecer na outra também ou são independentes? Terezinha, isso é uma coisa que pode acontecer de aparecer na outra mama, né? Sendo ele benigno ou eventualmente até maligno, né? A gente pode ter o retorno da doença na outra mama, infelizmente, né? Então, ainda assim, precisa fazer o acompanhamento de forma anual, mas pode acontecer nas duas mamas ou mais de uma lesão na mesma mama. Não necessariamente todos os nódulos são câncer, podem ser só nódulos benignos mesmo. Maravilha, mas como não se sabe, alerta. vá visitar um médico, um mastologista, um ginecologista, viu? Importante. A Verônica, de São Paulo, capital, Verônica, né? Um nome bíblico, Verônica, significa a verdadeira imagem, vero icon, a verdadeira imagem, aquela que mostra a verdadeira imagem de Jesus. Por isso o nome Verônica, aquela que segurou o pano, que mostrou o rosto de Jesus. Parabéns, Verônica. Adoro o programa e acho importante todas as informações que são passadas. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo programa. Muito obrigado mais uma vez. Uma dúvida. Uma pessoa que tem as mamas grandes, é mais difícil detectar o câncer de mama? Pergunta a Super Verônica, doutora.
Na verdade, Verônica, a mama grande, o que ela pode dificultar é você perceber ele na palpação ou mesmo a gente na hora de palpar, mas para os exames de rastreamento, para fazer mamografia ou ultrassom, se tiver uma lesão suspeita, nós vamos conseguir avaliar. É que realmente no toque às vezes fica difícil de perceber. Muito bem, mais uma pergunta, dá tempo ainda? A Eunice de Formiga, Minas Gerais. Boa noite, Eunice, Deus te abençoe. Tenho microcalcificação na mama. Faço mamografia todos os anos, sem alteração. Tem perigo disso virar um câncer? Qual cuidado devo tomar? Pergunta Super Eunice, doutora. Tudo bom, Eunice? Então, as microcalcificações, quando a gente avalia na mamografia, depende muito do formato que ela tem. Aí sim, nós podemos ter uma suspeita maior daquilo ser o câncer, tá? O que é feito de forma habitual, geralmente essa microcalcificação ela é vista inicialmente a cada 6 meses, justamente para a gente ter uma avaliação melhor adequada se ela é uma de risco ou não, tá? Mas se ela já foi avaliada, não teve aumento do número delas, nem piora do formato, não se preocupe. Faça os seus exames de rastreio, mas ela não virou câncer, não tem risco dela virar. Gente querida, olha, como eu gostaria de continuar aqui batendo papo com a doutora Andréia, mas eu quero incentivar você, de repente aí na sua cidade, a prefeitura, ou a paróquia, o organismo, enfim, iniciativas privadas, vão fazer palestras, enfim, participe, né? Porque informação é tudo, gente. Estamos no Outubro Rosa, é importante você viver essa realidade com exames preventivos. Então participe aí de todos os momentos e movimentos que surgirem na sua cidade para que essas informações possam atingir um número maior de pessoas, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Andréia Moreno Morgan, que é nossa ginecologista e mastologista. Siga, né? Você pode segui-la pelo Instagram, que é @mastovida, @mastovida, e tem um site, institutomastovida.com.br. Tá na tela para você copiar com muito carinho. Dá um print na tela, viu?